Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Everton Coimbra de Araújo. Agradeço muito por você estar aqui, querendo ver mais esse vídeo da playlist de testes de unidade com C Sharp e Visual Studio Code. Eu espero que o conteúdo desse vídeo lhe seja útil em sua formação, em seu conhecimento ou em dúvidas que você possa ter em relação a testes de unidade. Agora sim, após a introdução de nosso vídeo, vamos dar sequência ao que vimos no vídeo anterior, que caso você não tenha visto, você pode acessar pelo link acima, em relação aos testes de unidade com tratamento de exceções. Ou seja, execução de um teste onde o método testado dispare uma exceção e nós precisamos ter a certeza de que a exceção será disparada caso haja um problema no fluxo normal de execução do método em teste. No vídeo anterior, nós chegamos até o momento em que o método valor retornado é o correto disparou uma exceção, dizendo que não é possível converter uma string em um double de maneira implícita. Isso significa que aqui em nossa classe de negócio, ele está tentando converter implicitamente esses valores antes de utilizar. Então nós precisamos ajudar nessa conversão, fazendo-a de maneira explícita. Para isso, vamos aqui declarar uma variável double e vamos chamá-la de valor numérico 01, recebendo o resultado de convert to double de operando 01. Faremos a mesma coisa para o operando 02, mas atribuindo o resultado no valor numérico 02. E aqui o resultado da operação, ao invés de usar o operando, nós vamos usar as novas variáveis que são numéricas de ponto flutuante. Mudei meu código, vou executar meu teste. Ainda temos o erro, aqui temos a falha. Agora, nós temos uma mensagem um pouco melhor, onde ocorreu ainda uma exceção, só que a exceção que ocorreu, ele consegue identificar. Ó. É um format exception. Então, está dando essa exceção na execução do meu método de teste. Vamos verificar aqui. Então, quando ele executa aqui esse somar, está acusando o erro. Vamos, então, criar um método de teste onde esse erro é verificado. Vamos retornar aqui o nosso operando para 2. Eu vou copiar esse teste para um novo método e vou mudar o nome dele. Vamos usar ou os dois operandos não são numéricos. Mudo o tipo também do operando 2 para dynamic e aqui eu vou colocar entre aspas duplas o valor A. Realizamos mudança em nosso código. Vamos testar. Vemos aqui que há falha em um teste. Vamos verificar a mensagem. Continua disparando a exceção e agora ele trouxe uma exceção de format exception. Então nós precisamos adaptar o nosso método para validar se essa exceção ocorre. Eu venho aqui antes do método e utilizo a anotação expected exception, entre parênteses utilizo o type of e mando como argumento o format exception. O compilador acusa o não conhecimento dessa classe de exceção, eu venho na lâmpada e auxilio a importação do namespace system. Tudo certo, gravo o meu código e vou executar para ver se a mudança causou algo em nossos testes. Veja, os dois testes passaram. Estamos aqui tendo a nossa exceção. Vamos ver um outro caso. Lembra que nós já utilizamos a aspa simples também? Vamos ver o que ocorre agora com essa mudança. Teste não passou, houve a falha. Vamos verificar a mensagem. Agora aqui ele está dando uma mensagem de invalid cast exception. Não pode converter um char para double. Então nós precisamos também capturar essa exceção. Aí a gente pode falar, então vamos criar um outro método que capture essa exceção. Aí nós vamos estar redundando, não é verdade? Então o que nós podemos fazer? Generalizar. Vamos criar uma exceção nossa e quando ocorrer uma ou outra exceção dessas duas que estamos comentando, nós vamos então disparar a nossa própria exceção. Aqui na pasta do projeto de biblioteca, vamos criar outra pasta. Vou chamá-la de exceções, sem cedilha e sem acento. Vou criar nela um arquivo
e vou chamá-lo de operando inválido exception.cs. Vou implementar um namespace para a classe que criaremos. Vou chamá-lo de calculadora.library.exceções, que é a pasta onde nosso arquivo estará. Criaremos uma classe que precisa ser pública, class operando inválido exception. Essa classe vai ser um tipo de exceção, então nós vamos estender aqui exception. Ele não reconhece exception aqui, vamos ajudá-lo na importação. Nós vamos enviar uma mensagem para a nossa exceção, então nós precisamos criar aqui um construtor. Nosso construtor será público e ele chamará operando invalid exception, vai receber aqui uma string e vou chamar essa string de mensagem. Quando ele for instanciado, nós mandaremos a mensagem que veio para a nossa superclasse que é exception e não teremos nenhum comportamento para esse construtor. Agora sim, nós vamos em nossa classe de negócio e vamos tratar as exceções. O problema das exceções ocorre em uma dessas linhas, se a conversão ocorrer no primeiro, a segunda linha, se a exceção ocorrer na primeira conversão, a segunda linha nem é executada. Se na primeira der tudo certo e na segunda não, então o return também não é executado. Então nós vamos envolver essas duas linhas dentro de um try catch. Então nós vamos aqui criar um try, colocaremos aqui um catch. Nós temos duas exceções para trabalhar. Nós poderíamos então aqui, quando ocorresse a exceção format exception, é um caso. E temos o segundo caso, que é o catch, na última exceção que tivemos, que é invalid cast exception. Poderíamos trabalhar dessas duas maneiras. E aqui ele acusa que essas duas variáveis não existirão. Tem um sentido porque elas estão sendo criadas dentro do bloco try. Se der uma exceção, elas não serão criadas. Então nós vamos pegar essas duas instruções e trazer para antes do try, mas nós faremos apenas a declaração dessas variáveis. Tiraremos a inicialização delas e deixaremos dentro do try a inicialização dos valores. Verifique que nós temos aqui ainda o erro de não inicialização. Então vamos ter que declarar essa variável recebendo algum valor. Vamos colocar o 0.0 aqui, porque independente o valor, quando os valores forem recebidos de maneira correta, a conversão ocorrerá. E ele só virá para o return quando der tudo certo dentro do try. Quando der o exception, ele não vai, porque nós não deixaremos. Eu posso aqui, então, disparar uma nova exceção, throw new operando inválido exception. Ele precisa de uma mensagem, e nós não temos aqui. Então, a gente pode criar aqui uma variável e, aqui também uma variável e mandarmos para cá essa variável transformada para string. Nós vamos mudar isso ainda. Ele aqui diz que não conhece, então nós podemos aqui importar do namespace de exceções. E podemos repetir essa instrução aqui dentro da outra exceção. Então, nós precisamos agora executar nossos testes, pois mudamos alguma coisa no código dele. Vamos dar aqui um clear, vamos então executar os testes. Verifique aqui, o teste não passou. Por que será? Ele disparou uma exceção, que é essa daqui, mas estava sendo esperada essa exceção de format exception. Então nós vamos mudar aqui o nosso teste para que aqui ele receba a exceção operando inválido exception. E importamos esse namespace. Mudamos nosso código. Vamos testar os testes novamente. Os testes passaram. A exceção ocorreu. Vamos mudar aqui para o A com aspas duplas. Mudamos e vamos executar nossos testes. Também funcionou. Então, o nosso teste está correto. O que nós podemos fazer para melhorar, né? Que nós não sabemos aqui o que o usuário lerá, mas nós vamos deixar isso para o final. Nós estamos apenas testando a exceção. Aqui, nós verificamos que estamos disparando duas exceções, mas nós poderíamos fazer o seguinte. Aqui, ao invés de usar dessa maneira, eu falo, vamos capturar exception, coloco aqui o e vou dizer when o e is format exception or e is invalid cast exception. E apago essa exceção aqui. Vamos gravar e realizar os testes. O teste continua passando.
Vamos fazer aqui o seguinte, aspas simples. Vamos testar, também funcionou. Essa maneira que nós testamos, estamos fazendo uso do decorator para testar exceções. Eu vou copiar aqui esse método, vou trazê-lo para cá, vou mudar o nome do que nós fizemos para o sufixo com decorator. E vou mudar aqui esse novo para sem decorator. E tiro o decorator daqui. Vamos realizar os testes novamente. Verifique, temos um erro no novo teste. Os dois anteriores passaram. Ele está dando aqui, ó, que o erro está no teste sem decorator. Veja que aqui ele disparou a exceção que nós queremos. E aqui já podemos verificar a mensagem que ele está mandando. Ó. Ele está mandando essa mensagem para a gente. Então vamos aqui. O erro ele vai estar nessa instrução. A exceção ocorrerá nessa instrução. Então nós vamos colocar aqui um try, o nosso catch, em operando inválido exception, e aqui simplesmente eu coloco o return. Aqui nós estamos com a situação de erro em resultado, né? Porque ela está sendo utilizada, está sendo declarada dentro do try, mesmo que vimos anteriormente. Vamos colocar ela aqui como sendo declarada, e aqui eu coloco a atribuição. E aí tudo funcionou. Vamos então realizar os testes. Verifique agora. Os 3 testes passaram. Tudo certo. Vamos aqui realizar uma pequena refatoração em nossos testes. Nesse método que nós estamos utilizando aqui, a captura de exceção sem o decorator, nós temos uma variância em relação ao outro, que temos um try catch. Então ele tem uma única execução. Mas nessa daqui, onde utilizamos o decorator, e nesse daqui, onde só verificamos se o valor retornado é o correto, a gente tem redundância de código. Então eu posso pegar aqui esse primeiro código, recortá-lo daqui e vou criar, então, um método privado. Private, não retorna nada, e vou chamá-lo aqui de realizar soma sem try catch. Ele vai receber um valor dinâmico para o operando 01 e um valor dinâmico para o operando 02. Colo aqui então o código. No arrange eu não preciso definir isso daqui, porque eu vou receber via assinatura do método. O que eu preciso fazer? Agora, aqui nesse nosso teste, eu vou dizer o seguinte, realizar soma try catch, eu mando 1 e mando o A, entre aspas simples ou duplas, você escolhe. Finalizando, no teste valor retornado é o correto, vamos também fazer a invocação ao realizar soma sem try catch, agora enviando o valor 1 e 2. Gravo e executo os testes. Muito bem, todos os testes passando. Eu espero que agora esteja pairando em sua cabeça a seguinte dúvida. Onde entra a minha aplicação em tudo isso? Porque nós fizemos um modelo de negócio que pode ser visto como uma aplicação, não tem problema algum. E vimos o nosso projeto de testes. Mas nós não implementamos aquela aplicação que o usuário vai interagir. E nós vamos fazer isso agora. Começando com uma aplicação de console e depois em uma aplicação em um ambiente desktop com os Windows Forms. Vamos então criar a nossa aplicação de console para que o usuário entre com os dados que deseja uma soma. Vamos então em nosso terminal usar o .NET New Console, o "-O" para eu dar um nome à pasta que será utilizada para hospedar o projeto e vamos chamá-lo de calculadora.console application. Pressiono Enter. Já temos o nosso projeto criado. Sabemos também que precisamos adicioná-lo em nossa solução. Vamos fazer isso agora. .NET Solution Add, o nosso projeto de console application e o arquivo que representa o nosso projeto. Pressionamos Enter. O projeto foi adicionado à solução. Vamos verificar aqui o nosso Explorer. Veja que temos aqui o projeto criado e podemos vir aqui na Solution, no arquivo de solução, e vermos que aqui temos também o nosso projeto adicionado a ela. Esse vídeo também está ficando um pouco comprido. Nós vamos deixar a implementação das nossas aplicações de console e de Windows Forms em relação ao modelo de negócio que implementamos para o próximo vídeo, tá ok? Vá lá, bebe uma água
e volto aqui para assisti-lo.